Fala, liçados, tudo tranquilo? Espero que sim. Em ponto de vista do que se trata o comportamento das pessoas, infelizmente temos que admitir que temos mais olhos para as coisas ruins. Quando algo incomoda a gente, infelizmente o padrão é darmos mais importância àquilo, até quando não devemos. E com a mídia não é diferente. Aqueles tais personagens que consideramos insuportáveis em tela tende a nos incomodar muito mais. Por mais que tenhamos protagonistas carismáticos, quando uma obra coloca tal pessoa como desprezível, sendo insuportável, desagradável, irritante, a tendência é odiarmos tal. Uma sensação tão angustiante que às vezes a gente só quer entrar na TV e quanto mais a gente vê aquele personagem, a gente só fica morde, ó! Mas nem toda vez eles são irritantes. Por mais que o personagem possa ser desprezível, nem sempre ele vai nos irritar. Talvez até seja cativante ver ele em tela. E alguns podem só ser arrogantes, egocêntricos, babacas, sociopatas, psicopatas. Eles podem ter só uma dessas características em tela. Ou não tem nenhuma e você anda odiar o cara. Mas uma característica que todos têm sem falta é que todos são narcisistas. E quando a gente vê a queda deles, é satisfatório pra caramba. E é esse que se trata o vídeo de hoje. Fiquem ligados. Para começar o vídeo, eu queria deixar como base 3 personagens que vão ser abordados aqui. E por que ver a quebra deles foi tão importante para a narrativa. O primeiro deles sendo Eric Cartman, o anticristo em tela, sendo um dos protagonistas de South Park. Aquele desenho que à primeira vista, quando tu olha, tu até acha que é algo para crianças, mas quando tu repara bem... Meu Deus. Os seus pais ficam tranquilos porque você está vendo desenho animado. Para de agir como um menino mimado. Ou a gente leva o Toshiba Handbook, ou a gente não leva nenhum. Coitados! Você quer me f***, mãe? É só dizer. Vai em frente. Vamos, mãe. Me f***. Me f*** aqui mesmo na Best Buy. Vamos, mãe. Me f***. O Cartman é o estereótipo de tudo que você possa achar ruim, sendo racista, machista, xenofóbico, homofóbico e completamente antissemita. Você é um judeu, babaca? Você é um judeu? Cala a boca, judeuzinho de merda. Bom trabalho, judeu. Judeus. Cala a boca, judeu. 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 Ó, judeu. 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 Ó, judeu. 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 Te falei que judeu não tem ritmo. Vai tomar no c, Carmen. Sendo um molequinho de 10 anos de idade que praticamente zerou todo o Código Penal. E embora ele já tivesse tendo se ferrado algumas vezes na história, eu queria ressaltar uma vez em específico que ele praticamente teve todo um colapso mental. Após anos e anos Cartman infernizando a vida das pessoas, com sua mãe nunca o repreendendo, sempre mimando seu filho não importasse o que acontecesse, ela finalmente toma uma atitude. E ela toma essa atitude no 7º episódio da 10ª temporada, chamado TSST. Nesse episódio em questão, a mãe de Eric, numa atitude desesperada, começa a contratar programas de especialistas em comportamento infantil. Famosas super nannies, né? O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Hein? Nisso, na esperança de ajudar com o comportamento do seu filho. Só que isso não dá muito certo, né? O comportamento desta criança é inaceitável. Mas nenhum trabalho é difícil para Super Babá. Em apenas 3 dias, teremos um novo Eric Cartman. 3 dias depois. Hospital Mental Slater Carey. A Super Babá está em estado de psicose mental aguda. Como assim? Ela passa a maior parte do tempo chorando e comendo o próprio excremento. E após tantas tentativas vendo que seu filho agia que nem um animal, por que não tentar um programa que lide com isso? E foi exatamente o que ela fez. Quando os cachorros se rebelam, um homem é o melhor amigo deles. Não há cachorros que eu não possa domar. Sou o encantador de cães. E é aí que a parada muda de figura. Diferente de todos os outros que sofreram nas mãos do Cartman, o Cesar Millan tira o poder dele. E como se tira o poder de um narcisista? Simples, você caga pra ele. Ele demonstra zero interesse no Cartman, praticamente o forçando a entrar no divã. E não respondendo às atitudes negativas ou positivas, ele deixa claro quem tá no controle da situação. Rolando pérolas como essa daqui. A primeira coisa a fazer é colocar a criança para exercitar. Ele está gordo e tem muita energia acumulada. Não sou gordo. Ele precisa emagrecer. Você caminha com seu filho? Bem, na verdade, não. Vamos levá-lo para passear. Ei, você acha isso aqui engraçado, ô filha da p***? Ele receberá a recompensa quando mostrar um comportamento submisso. Eu não sou cachorro. Me dá galinha, me dá. Eu quero galinhazinha. Eu quero... E depois de passar por tudo aquilo, Cartman finalmente cede a ilusão de controle que tinha, ficando completamente submisso e mudando de comportamento. E quando tu acha que finalmente vai ter esperança, vem uma verdade nua e crua na tua cara. Que a culpa de uma criança ser assim é por conta dos seus responsáveis que não lhe deram limites. Porque após ser ajudada pelo Cesar Millan, ela acaba se apaixonando pelo mesmo. E quando não é correspondida, ela volta a estacar zero, mimando o filho de novo e repetindo o ciclo. E o anticristo volta à Terra. Mas ver ele se ferrando de novo e de novo é lindo demais.
Continuando para nossa lista, vamos falar do episódio mais bem avaliado de Drake e Josh, chamado Josh Cansou, com incrível nota de 9.4 no IMDb. Na série vemos os dois irmãos sempre entrando nas maiores furadas, e com a maioria das vezes o Josh sendo o que sempre se ferrava mais. O Drake na série é o estereótipo de adolescente com a vida perfeita, sabe? Sendo bonito, carismático, popular, tendo uma banda, popular com as garotas, e sempre dando uma de esperto, com o Josh sendo o completo oposto de Drake. E por mais que os dois se ferrassem, o Josh sempre livrou a cara do Drake, mesmo até quando não deveria. E por anos foi assim, o Josh sempre se ferrando e nunca fazendo nada a respeito. E o público ficando com cada vez mais raiva pensando, será que o karma é inexistente nessa série? Será que não importa o que aconteça, o Drake nunca vai se dar mal? Como alguém tão narcisista e egoísta consegue ainda ficar sempre se dando bem na vida? Porém, no 15º episódio da 4ª temporada, a gente finalmente é recompensado. Nesse episódio em questão, por conta de uma série de acontecimentos com o Josh, com ele ficando na mão, sem bicicleta, sem carro e perdendo sua prova, tudo por conta do seu irmão, ele finalmente dá um basta no Drake. Ele não fica com raiva, não fica feliz, não ajuda, não atrapalha. Ele simplesmente vive a sua vida como se o Drake não existisse. Ele fica indiferente, deixando claro que... Eu não tô bolado com você. Eu tô cheio. O que isso quer dizer? E eu não quero mais saber de você. E aí, você vai se mudar? Não. Eu moro aqui nessa casa e acho que dividiremos o quarto até eu entrar pra faculdade, mas seremos só isso, colegas de quarto. Parei com você. E nisso a gente vê o Josh finalmente se dando bem. Se dando bem no trabalho, se dando bem com os amigos, se dando bem na escola, se dando bem na vida. A gente fica feliz por ele. E quando a vida do Josh só tá subindo, a do Drake só tá descendo. E com ele ainda negando o tempo todo que não precisa da ajuda do Josh. Finalmente chegando no fundo do poço. Ficando estressado, sem dinheiro, enxotado, com espinhas e fazendo acidentes químicos. Uou, peraí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá bom. Mão formigando. Tem emergência química! Não! E depois de toda humilhação e estresse, de pela primeira vez ele ficar completamente desamparado na sua vida, ele engole orgulho e admite que... Me desculpa, eu tava errado. Como assim? Eu preciso de você mais do que você de mim. Eu preciso muito mais de você do que você de mim. Desculpa por ter te atrasado pra sua prova, por ter atropelado a sua bicicleta e por ser talvez o pior irmão do mundo. Você se dá muito melhor sem mim, sabe? Eu só quero que você entenda. Me desculpa, Josh, me desculpa. E no final do episódio, bem, essa eu deixo pra vocês descobrirem. Ah, não, aí não. E agora vamos pro último dessa lista. The Boys. The Boys. Quando essa pérola foi lançada em 2019, muita gente, inclusive eu, pensou que não poderia dar errado. O sentimento de algo à prova de falhas que deu algo inovador. Porque afinal a gente estava em uma época completamente saturada de conteúdo de super-heróis. E ainda extasiados com o Ultimato. E The Boys veio com tudo nos mostrando uma visão extremamente realista do que seriam os super-heróis hoje em dia. Mas o ponto aqui não é falar da série em si, e sim de um personagem específico. E todo mundo já sabe de quem eu tô falando, né? Originalmente como John, criado no laboratório, com o propósito de ser o super mais forte de todos. Capitão Pátria chega a ser uma paródia distorcida do Superman, completamente narcisista, egocêntrico e psicopata. O quão tenso era nas primeiras temporadas suas aparições não tá escrito, porque afinal a gente sentiu medo real, porque o perigo era real. Ele entrava em cena e a gente não fazia a menor ideia do que poderia acontecer, porque é exatamente assim nos quadrinhos, e foi assim durante muito tempo, principalmente na primeira temporada, continuando o ar de invencibilidade na segunda, com ele continuando fazendo as maiores atrocidades e com a gente ficando com cada vez mais raiva do personagem. Quando você cria um personagem extremamente forte, a tendência dos autores é deixá-los com uma personalidade altruísta e humilde, pois a gente quer se identificar com eles. O público abraça mais essa ideia amigável, ainda mais quando o personagem é o ser mais poderoso do seu verso, porque é quase inevitável que o público vai fazer comparações com outros de outras obras. Porém, quando são obras mais realistas, o arquétipo de mais forte tende a ser realista também, porque a tendência é tal ser ou personagem sendo arrogante. E quando isso ocorre, o público cria uma certa aversão a ele, mesmo que esse personagem em questão esteja do lado dos mocinhos, porque a gente ama ver o arrogante finalmente sem poder. E em The Boys, quando chegou a terceira temporada, fomos presenteados com a cena dele finalmente saindo do pedestal, com o Capitão Pátria finalmente encontrando alguém páreo. Oi.
merda é essa? O que você fez? Nivelei o jogo. Que lindo, cara! Com a gente saindo do sofá de tanta emoção. Finalmente vendo o desgraçado apanhar. Finalmente tomando o dano real do Billy Bruto e do Soldier Boy. Mas veio a 4ª temporada. E foi aquele chuchu aguado sem lé com cré. E esse ano tivemos a 5ª e última temporada. A fatídica temporada final. Com promessas altas ao público. E foi isso, pessoal? Nem fodeu! Criar um final perfeito é difícil, eu entendo. Mas pelo menos cumpre um pouco as expectativas que criou. A gente esperava no mínimo 10% disso aqui. Mas por mais que tivesse invencionices, forçações de barra de roteiro, a gente teve o prazer de ver o maior FDP dessa série se ferrando. E muita gente teorizou de como seria o fim, se ficaria parecido com os quadrinhos. Mas pessoal, fez o total sentido terminar daquele jeito. Fez o total sentido o Capitão Pátria morrer que nem uma vadia. Claro que ter ficado encurralado de maneira tão fácil, porque em teoria era pra ele estar ainda mais poderoso, foi um baita rombo do roteiro, deixando com mais furos que o Tupac. Porque no momento que ele perdeu os poderes, não era mais o Capitão falando, e sim o John implorando pela própria vida, com o mundo inteiro vendo o nada que ele é, e finalmente perdendo de vez. Mas a questão desse vídeo aqui é que por mais que você possa gostar ou até odiar desses personagens, quando eles finalmente caem, é satisfatório pra caralho. Oh, Deus, não. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Compartilha esse vídeo pro seu amigo ou parente narcisista pra ver se ele acorda. Se inscreve no canal pra saber de mais vídeos. E como sempre, fique na paz.